eu cometi um engano. E é sobre isso que eu vou contar pra vocês e o que muda a partir de hoje. Se você não me conhece, eu sou Renata Tanus e nos últimos 4 anos aproximadamente, eu falei diariamente como você poderia manter o seu relacionamento de casal. E foquei especialmente na comunicação. Só que eu percebi que se você não tem a postura certa, a comunicação é só uma ferramenta de poder. E o que eu quero dizer sobre postura certa? É sobre você saber que você não consegue mudar o outro. Eu não vou mentir para vocês. O fato é que isso me deixou muito ansiosa quando eu percebi que o que eu estava fazendo não estava tendo o resultado que eu gostaria. Isso me fez repensar tudo que eu tinha feito até então. E para eu sair desse enrosco, para eu sair desse momento de tanta ansiedade, só tinha um caminho: revisitar a minha história. E sabe, eu sou de uma família muito comum, eu tenho uma vida muito comum. Foi isso que eu cheguei à conclusão. Eu nasci no interior de Minas Gerais, Uberlândia, em um lugar em que os vizinhos colocam as cadeiras para fora da casa no final da tarde, talvez por causa do ar fresco, talvez para saber as fofocas da rua. Mas na minha casa, na minha família, a gente não tinha isso. Era uma família muito numerosa, muita gente morava lá. Então a gente nem ligava a televisão, raramente. Já tinha coisa acontecendo demais dentro de casa. Eu sou a 6ª filha, a caçula. E lá na casa dos meus pais, era tanta informação que a gente nem lembrava de ligar a televisão. Acontece que outra coisa que a gente se esquecia completamente era de fechar a porta da frente. Era um entra e sai constante de pessoas. Na época que eu morava lá, eu dividia o meu quarto com a minha irmã mais velha. E olha, contrário do que muitas pessoas pensam, eu odiava dividir o quarto com ela. A gente era muito diferente. Ela muito desorganizada, segundo o meu ponto de vista, e eu sempre fui muito diurna e ela sempre muito noturna, o que sempre atrapalhava as minhas noites de sono. Então eu odiava. No quarto da frente, os meus irmãos dividiam um quarto. O fato é que era uma família sempre muito tranquila, muito pacata. Mas vez ou outra, essa tranquilidade ela era rompida com os rompantes emocionais do meu pai. E eu fui revisitando a minha história e eu fui percebendo que frequentemente, quando ele saía para o bar, quando eu não sabia como ele ia chegar, se ele ia chegar bem-humorado ou atirando para tudo quanto é lado, eu ficava muito ansiosa. Nessa época, eu roía até minhas unhas de tanta ansiedade. E a gente ficava, todos nós, muito apreensivos quando ele saía. Eu me lembro que ao longe a gente conseguia ouvir a caminhonete barulhenta dele. E antes da caminhonete virar a esquina, cada um de nós saía correndo e ia para o quarto fingir que estava dormindo. Isso para evitar algum rompante emocional, alguma briga. Eu cresci um pouco e quando eu fui crescendo, eu fui buscando ferramentas para lidar com isso. Foi quando eu entrei no curso de psicologia. E aí eu achei que eu tinha encontrado o meu lugar. Eu estava cheia de razão, cheia de teoria e ia falar para o meu pai, compartilhar com ele todos os meus pensamentos. E diferente do que vocês possam imaginar, ele realmente me ouvia. Ele realmente validava o que eu falava. O único problema é que nada, absolutamente nada mudava. Então eu fui ficando muito desesperançosa, porque eu falava tanto, parecia que a gente ia chegar no consenso, parecia que ele tinha entendido, mas nada mudava. Nessa época, mais ou menos, a minha irmã se mudou para São Paulo. Ela foi embora e eu, que queria super silêncio no meu quarto, acabei sentindo uma falta tremenda dela. Como ela estava morando em São Paulo, eu aproveitei para fazer alguns cursos, mas mal sabia eu o quanto esses cursos iam me transformar. Um desses cursos, eu comecei a entender que eu sempre busquei a paz se o meu pai estivesse bem, se a minha mãe estivesse bem, se meus irmãos estivessem bem. Eu sempre achava que a paz dependia do ambiente que eu estava. Eu achava que eu ia ficar sempre tranquila se o meu envolto estivesse tranquilo. Então eu entendi.
Eu entendi a mais básica das lições que eu até então não tinha entendido. Eu não era capaz de mudar ninguém. E olha, que eu tinha me esforçado. Então, eu comecei a perceber que não era sobre o quanto eu falava. Não adiantava. Eu tinha que começar a mudar a mim. Só que eu confesso para vocês que eu achava que eu não tinha nada que mudar. Afinal de contas, eu estava sempre tão tranquila, mas por fora tranquila, por dentro um poço de ansiedade. As minhas unhas que os dizia, porque eu roía muito as unhas. Eu estava sempre ansiosa. E eu estava ansiosa porque alguma coisa em mim não estava bem. Eu estava cuidando de todo mundo e se esquecendo de mim. Então, como é que eu poderia querer que o mundo se ordenasse se eu mesma não estava em ordem? Então, eu comecei a reparar que a minha vida estava completamente estagnada. Tudo, as coisas simplesmente não aconteciam, não desenvolviam. Era como se fosse tudo a mesma coisa há anos. Os vizinhos tirando as cadeiras de suas casas e indo para frente das casas. A nossa mania de esquecer a porta de entrada aberta e o meu pai com os rompantes emocionais. Parecia que eu estava eternamente presa em um tempo e que nada transformava. Então eu entendi que se eu não fizesse alguma coisa, a minha vida ia continuar parada. E aí eu reuni forças e comecei a me posicionar no meu lugar, a cuidar de mim, a colocar energia e foco no único lugar que eu controlava, que era a mim mesma. E não foi uma tarefa simples, não foi algo fácil. Eu tinha ideia, eu tinha a criação de que minha mãe esperava que eu salvasse toda a casa, que eu escutasse todo mundo e achasse uma solução para cada um que estava na nossa casa. Então, para mim foi desafiante saber que talvez eu pudesse frustrar pessoas que eu amava tanto. Mas mesmo assim, eu segui em frente. Segui em frente quando eu percebi que era isso ou minha vida ia ficar parada para sempre. Então as coisas começaram realmente a transformar, as coisas começaram realmente a mudar. Quando eu comecei a cuidar mais de mim e a perceber o que era importante para mim, quais eram minhas necessidades, as coisas começaram a ter um tom um pouco diferente. Na profissão, eu comecei a desenvolver e comecei a ter um grande destaque. No campo emocional, eu fui de encontro ao meu companheiro que há tempos estava me esperando. E as coisas pareciam se ajustar. E você sabe o que foi gozado? Foi que quando eu fui mudando, cuidando de mim, as pessoas à minha volta ficaram bem. O meu pai, inclusive, foi ficando muito bem. E foi então que ele parou de beber. Mas quando meu pai parou de beber, isso já não fazia tanta diferença, vamos dizer assim. Claro que foi super importante. Claro que trouxe mais harmonia para o externo. Mas quando eu encontrei a harmonia dentro de mim, eu consegui entender que cada um tem um tempo. Eu consegui entender que cada um tem um processo. Então aquilo que meu pai estava vivendo, aquilo que minha mãe estava vivendo, fazia parte do despertar deles. Eu comecei a ser mais paciente com as pessoas. E eu comecei a perceber que o meu poder estava sempre em mim. E estava tudo indo muito bem, até que eu falhei em rede nacional. Ou melhor, em rede social. Foi quando eu abri o meu Instagram, comecei a falar sobre relacionamentos. E aquilo que eu fazia dentro da casa dos meus pais, eu comecei a fazer em rede social. E eu comecei a focar, a direcionar muito na ajuda dos relacionamentos. E não é que eu não tenha tido sucesso, que não tenha ajudado efetivamente as pessoas, mas eu percebi que isso não estava completo. Eu percebi que a minha ajuda, ela não era completa. Então foi quando eu comecei a entender que o meu caminho não é ajudar vocês a manter o relacionamento de vocês. O meu caminho não é ajudar vocês a se comunicarem bem com o companheiro de vocês. Não. Agora eu entendi. A minha missão é conduzir vocês a trazer para fora o que você tem de melhor. A minha missão é te dar permissão para você cuidar de você,
de forma que você vai ter tanta harmonia dentro do seu coração que inevitavelmente o seu envolto terá harmonia. A minha avó costumava caminhar comigo na fazenda. Eu me lembro com uns 8, 9 anos e a gente caminhava muito na estrada de terra na fazenda do meu pai. E a uma certa altura da estrada sempre tinha uma família de corujas. Foi quando ela começou a me chamar de corujinha. Eu adorava ser chamada de corujinha. Então quando eu comecei a entender que o meu papel era conduzir vocês, eu comecei a me perguntar que animal no mundo representa sabedoria. E lá estava, a coruja, representando sabedoria. E pesquisando um pouco mais, eu descobri que as corujas também são o símbolo também da mudança, da transformação necessária. E aí para mim fez um imenso sentido. E foi daí que surgiu as Mulheres Corujas. O meu time, um exército que começa hoje para despertar em cada mulher a permissão dela cuidar de si e trazer a paz aonde ela esteja. E para isso, eu vou focar em 3 principais pilares: alma, matéria e vínculo. Alma representa tudo que está dentro de você. Matéria representa tudo que é palpável, corpo, dinheiro. Vínculos representam os seus relacionamentos. E nós vamos juntas construir isso. Então, eu quero junto comigo as mulheres de fibra, as mulheres com potência, as mulheres que acreditam que é possível ter harmonia. Para aquelas pessoas que acreditam que a mudança começa dentro de nós. Diz Gandhi, seja a mudança que você quer no mundo. E é exatamente isso que esse time de mulheres corujas começa a fazer agora. Embaixo tem um link que vai direto para o meu canal das Mulheres Corujas. Lá eu vou despertar vocês nesses 3 pilares. Minha missão é fazer você enxergar mesmo na escuridão, igual as corujas. Mas eu sei que esse movimento não é para todo mundo. Esse movimento definitivamente não é para quem acredita que tem ainda que culpar o outro. Para quem acredita que a harmonia de si depende do outro melhorar. Para essas pessoas que culpam os outros, esse movimento não é. Esse movimento é para aquelas mulheres que elas não desistem. Para aquelas mulheres que sabem que elas podem fazer a diferença. Esse movimento é para as mulheres que têm fé, que acreditam que é possível viver uma vida mais leve, que é possível viver em harmonia e que isso começa em você. Se você quer fazer parte, basta clicar nesse link aqui embaixo e ir direto para o meu canal, Mulheres Corujas. Esse movimento não começa amanhã, esse movimento não começa depois, esse movimento começa hoje. E cada dia vamos ser maiores. Cada dia mais mulheres corujas. Conta aqui embaixo o que você achou desse movimento e se você vem junto.